Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre fatoração, continuar, o conteúdo sobre fatoração. Nós vimos já como colocar o fator comum em evidência. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fatoração por agrupamento, que é você colocar duas vezes em evidência. A gente vai ver passo a passo, explicar para vocês como que funciona. E a fatoração do trinômio quadrado perfeito e da diferença de quadrados, tá bom? Que é o caminho inverso de pegar o que a gente estava vendo de produtos notáveis. Tá? Então, vamos compartilhar o livro e aí eu vou explicando para vocês, passo a passo, esses fatoramentos, né? Essas fatorações, na verdade, né? Nós vamos lá dar uma olhada como que funciona. Então, fatoração por agrupamento. Esse aqui que a gente vai começar a ver, ok? Então, aqui na fatoração por agrupamento, ó, existem polinômios que não apresentam fatores comuns a todos os termos. Em alguns desses polinômios, podemos usar o método de fatoração por agrupamento. Não são todos, tá? Em alguns desses polinômios. Observe uma maneira de escrever o polinômio xy mais x mais 3y mais 3 na forma fatorada usando esse método. Inicialmente, vamos agrupar os termos que têm fatores comuns e depois colocá-los em evidência. Então, ficou x mais y com x, 3 mais y com 3, está vendo que eles têm o termo comum em evidência. Ok? No primeiro ele colocou o x em evidência, ficou x vezes y e x vezes 1. Né? Se eu colocar o x em evidência, vai sobrar 1. Então, no outro ele colocou o 3 em evidência, sobrou y mais 1. Agora, nota que y mais 1 é o termo comum. Então, agora eu vou colocar o y mais 1 em evidência. Vai sobrar o x mais 3. Né? No primeiro termo, y mais 1. No segundo termo, y mais 1. E aí eu coloco o x e o 3. Portanto, uma das formas fatoradas de xy mais x mais 3y mais 3 é y mais 1 vezes x mais 3. Parece bem estranho, né? Mas eu vou colocar, o livro só colocou esse exemplo, tá? Nesta página temos outros exemplos para você poder entender melhor. Tá? Então, antes esqueci de falar até a página, né, gente? Então, ó, página 131, desculpa, tá? Página 131, fatoração por agrupamento. Aí na página 132, ele coloca mais alguns exemplos. Ó, KP mais 4K mais ZP mais 4Z. Nesse aqui, eu vou colocar o K em evidência. Vou fazer na outra, lá na nossa lousa, para vocês entenderem. Então, ó, KP vezes P mais K vezes 4. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa lousa. Então, tá. K KP mais 4K. Ok, eu já tenho o K em evidência nesses dois primeiros, né? Depois vai ter o restante. Mais ZP mais 4Z. Mais Z vezes P mais 4Z. Então aqui, ó, porque a gente fala de agrupamento, vocês vão ver que interessante. Vamos pegar os dois e ver qual é o termo comum. Então, nos dois primeiros, ó, eu tenho a letra K. No primeiro termo, tenho a letra K no segundo termo. Então, eu posso pôr o K em evidência. E no outro, eu tenho o Z e o Z. Também posso pôr o Z em evidência na segunda parte. Olha o que vai acontecer. Ó.
Colocando K em evidência aqui, vai ficar K, opa, deixa eu arrumar aqui, vai ficar K que multiplica. Quem sobrou? O P e o 4. P mais 4. Ok? Mais, que é tudo positivo, tá? Então vai mais. Quem que aparece aqui no terceiro e no quarto termo? A letra Z. Eu ponho o Z em evidência. Z que multiplica. Olha quem sobrou agora. O P mais 4, né? Igual lá no primeiro. Né? Se eu colocar o Z em evidência, sobrou o P mais 4. Aí olha o que aconteceu agora. No primeiro termo, eu tenho o P mais 4. E no segundo termo, eu tenho o P mais 4. Então, agora eu ponho o P mais 4 em evidência. É igual, pego o P mais 4 e ponho em evidência. P mais 4. E aí você olha, quem sobrou sem estar em evidência? O K mais Z. Então fica P mais 4 vezes K mais Z. Coloque em evidência e depois coloque em evidência de novo. E aí termina. Se você fizer a distributiva, vai cair nesse polinômio aqui. Tá? Lembra que fatorar é desfazer a distributiva. Vamos lá para o próximo exemplo. Q é a terceira, mais Q ao quadrado C. Então vamos lá. Vou fazer aqui na frente, tá? Q é a terceira, mais Q ao quadrado C menos 2Q menos 2C. Menos 2Q menos 2C. Opa, enroscou o mouse. Menos 2Q menos 2C. Ok? Vamos olhar os dois primeiros termos. Olhando os dois primeiros termos, quem que aparece em comum? A letra Q e a letra Q. Né? Aqui está Q ao quadrado e Q é a terceira. Eu vou ter que colocar Q ao quadrado em evidência. Lembra? O que tem o menor expoente. Vai ficar na primeira parte Q ao quadrado, que multiplica. Se eu coloquei Q ao quadrado, sobrou um Q aqui. Então, vezes Q. Mais, quem sobrou no segundo termo? A letra C. Q ao quadrado vezes Q mais C. Coloquei em evidência os dois primeiros termos. Agora, olha que repete aqui, ó, a letra Q e C, mas agora é menos. Então, menos, que número que aparece nos dois termos? Número 2. Então, agora eu ponho o número menos 2 em evidência. Menos 2, que multiplica Q, só que agora eu não ponho menos C, porque ó, menos 2 vezes Q, menos 2Q, mais C. Por que mais C? Porque menos 2 vezes mais C, menos 2C. Quem agora aparece? Então, por causa da regra inicial, menos 2 vezes Q, menos 2Q, menos 2 vezes C, menos 2C. E quem que apareceu agora nos dois termos que dá para pôr em evidência? O Q mais C e o Q mais C. Então, agora eu vou poder pôr o Q mais C em evidência. Vai ficar Q mais C que multiplica. Quem sobrou no primeiro termo? Q ao quadrado. Quem sobrou no segundo termo? Menos 2. Q ao quadrado menos 2. Isso é fatorar
por agrupamento. Você põe o fator comum em evidência nos dois primeiros termos, depois põe o fator comum em evidência nos dois últimos termos. Aí, na linha de baixo, vai aparecer entre parênteses o termo que é comum. Pega o termo comum, põe em evidência, multiplica pelos dois termos que sobraram, nesse caso, que é o quadrado, menos 2. Bem legal, né? Dá para fazer duas vezes a mesma coisa. O último foi a mesma coisa, né? Aqui ele colocou x ao quadrado em evidência, sobrou meio, e aqui sobrou w. Então ficou x ao quadrado vezes meio mais w. Depois ele colocou o x em evidência, aqui sobrou meio, e ali sobrou w. X que multiplica, meio mais w. Pondo meio mais w em evidência, ficou meio mais w, que multiplica x ao quadrado, mais x. Agrupou, fez o agrupamento, colocou os dois primeiros termos em evidência, o x ao quadrado, depois nos dois últimos colocou o x. Quem sobrou dentro do parênteses? Meio mais w, meio mais w. Põe meio mais w em evidência, sobra o x ao quadrado, mais x, que coloca aqui. Esse é fatorar por agrupamento, ok? E agora vamos ver um pouquinho sobre fatorar colocando fatorar o trinômio quadrado perfeito, tá? Esse aí vocês vão ter que desfazer o que a gente estava fazendo dos produtos notáveis. Tem o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então, né, o quadrado da soma, ele fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui no trinômio quadrado perfeito, você vai ver que aparece, né? Ó, no trinômio quadrado perfeito, vai aparecer isso daí, né? Vai aparecer, ó, três termos. Ele até vai explicar o que eu estou falando, ó. Fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Vimos anteriormente que ao desenvolver o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, obtemos um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, 3x mais y ao quadrado, se eu abrir essa multiplicação, fizer a distributiva ou padrão do produto notável, vai dar o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe como podemos verificar esse resultado. 9x ao quadrado é igual a 3x elevado ao quadrado. O termo do meio, 2 vezes 3x vezes y. O último termo, y ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Note que o fator 3x é comum aos dois primeiros termos da expressão, e o fator y é comum aos dois últimos termos dela. Como os fatores 3x e y são comuns ao termo do meio, vamos separá-los em dois outros termos. Ele faz essa ideia de ficar criando aí. Eu vou explicar de um outro jeito aqui para vocês. Vocês vão ver que é mais fácil o jeito que o Pro vai explicar. Tá? Então vamos lá para a lousa. 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Então, trinômio quadrado perfeito aqui, tá? 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Bem, como o padrão do produto notável é o quadrado do primeiro, desfazer o quadrado, a operação inversa do quadrado é tirar a raiz quadrada. Então você olha se o primeiro termo tem uma raiz quadrada exata. E você olha se o último termo também tem uma raiz quadrada exata. Tá? Começa assim. Então você olha, o 3 tem a raiz quadrada exata, o 9 tem raiz quadrada exata? Sim, é o número 3. E o x ao quadrado? É o x. Então você tira a raiz quadrada de 9x ao quadrado, sobra o 3x. Você tira a raiz quadrada do y ao quadrado, sobra quem? Y. Eu já sei quem é o primeiro termo e quem é o segundo. Eu só preciso verificar se esse termo aqui do meio é 2 vezes o primeiro, que é 3x,
vezes o segundo, que é y. Eu faço esse teste. 2 vezes 3, 6. XY, XY. Ah, então esse termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, essa expressão pode ser escrita como, fatorando ela vai virar 3x mais y ao quadrado. Isso é fatorar o trinômio quadrado perfeito, tá? Aqui no livro, ele não dá mais nenhum exemplo. Ele só fala, ó, a menos b ao quadrado é a forma fatorada de trinômio a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E a mais b vezes a menos b é a forma fatorada do binômio a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu vou passar exemplos para vocês verem como que funciona isso, tá bom? Então, ó, primeiro o quadrado da soma é esse aqui. O quadrado da diferença, vou colocar um quadrado aqui, deixa eu ver, x ao quadrado menos 6x mais 9. Será que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? É um trinômio porque tem 3 termos. Será que é um quadrado perfeito? Para saber se isso é um quadrado perfeito, eu faço isso aqui. Eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo e tiro a raiz quadrada do último termo. Se der 2 raízes exatas, eu faço o teste do 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se tudo se encaixar, é porque é um trinômio quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 9 é 3. Beleza. Agora eu preciso ver, será que esse termo central é 2 vezes x vezes 3? Vamos ver se é. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Deu tudo certinho no padrão do produtos notáveis. Então, eu posso pegar essa expressão e escrever ela como x, como agora aqui é menos, aqui no parênteses vai ser menos 3 ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito. E o último exemplo, que é o produto da soma pela diferença, né? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai aparecer lá o quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado, menos 81. Vamos supor que está assim, tá? Dá para tirar a raiz quadrada do primeiro termo? Sim, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. A raiz quadrada de 81 é 9. Como isso aqui é uma diferença de quadrados, a diferença de quadrados é sempre o produto da soma, ou seja, 2x mais 9, vezes a diferença, 2x menos 9. Tá? Então, esse padrão do produto notável, que é o produto da soma pela diferença, ele é uma diferença de quadrados. Eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, tiro a raiz quadrada do segundo. Esse é um binômio, né? Não é um trinômio, é um binômio. O binômio fica o produto da soma pela diferença. Tá? É essa as 3 formas aí que eu ia passar de fatoração dos trinômios dos produtos notáveis. Ok? Bem, tem os exercícios para fazer, a gente já tinha combinado, né? Vocês continuarem os exercícios da página e da página posterior, que já está postado desde a semana passada. Falei que eu ia dar uma aula hoje explicando melhor a matéria, encerrando essa parte de fatoração. E qualquer dúvida, eu vou estar lá no Meet
durante o horário das aulas, para a gente poder bater um papo. A gente também tem mais uma aula hoje, né? Então, para a gente poder sanar as dúvidas e encerrar esse conteúdo. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula.